Olá, você que me assiste. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma história impactante, uma história que está narrada no livro de Ruth, no Antigo Testamento, que fala de uma pessoa importante, uma pessoa que viveu num cenário de incertezas, de uma grande crise moral e espiritual e também, por que não dizer, uma crise financeira e econômica. A história de Ruth era impactante e nós vamos falar sobre isso hoje neste dia. Fica comigo neste vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe aqui os seus comentários e vamos comigo nessa história. O livro de Ruth, esse contexto dessa história de Ruth e Noemi, a sua sogra, se passa por volta dos anos 1200 a 1100 a.C., período dos juízes. E foi um período de grande escassez, um período de superação, um período de, por que não falar, de vitória, tendo em vista que Ruth, já muito jovem, porém viúva, e a sua sogra havia também ficado viúva, esposa de Elimeleque, e as suas duas noras, Orfa e Ruth, também haviam ficado viúvas. E Noemi resolve voltar para Belém. Ela sai de Moabe, onde estava, e volta para sua terra, Belém, onde ela havia saído por causa da fome, por falta de mantimentos. Mas diante desse cenário aparentemente trágico, por ter perdido seu esposo, seus dois filhos, essa história surpreendente impacta a nossa vida. Porque Ruth, ao voltar com a sua sogra, e ela é a única a voltar com a sua sogra, ela afirma no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, ela chega a dizer, após uma orientação da própria Noemi, para que ela e a sua cunhada Orfa ficassem em Moabe, voltassem para as suas famílias, ela chega a dizer o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração, que Ruth, nesse texto, ela expressa o profundo amor, carinho, gratidão, companheirismo com a sua sogra Noemi. E não somente isso, ela deixa para trás a sua cultura, ela deixa para trás os seus costumes, a sua religiosidade para seguir Noemi, uma mulher hebreia que servia ao Deus de Israel. Olha que interessante. E nesse momento a gente vai caminhar um pouco nessa história, porque eu quero falar com você hoje de vitória, de superação, de esperança em meio à dificuldade. A história dessa mulher é extraordinária e aconteceu em tempos muito difíceis, como eu já falei. E neste tempo, irmãos, muitas coisas ocorriam paralelas a isso. Era um tempo difícil, era um tempo de muita iniquidade, de muita imoralidade, de devassidão, mas Ruth se supera. Ao ir com a sua sogra, ela vai trabalhar na lavoura, e ali ela catava o que sobrava, ali o que ficava para trás durante a colheita, e ela conheceu então um parente de Noemi, um homem chamado Boaz. E é interessante que no primeiro momento da história, parece que não havia nenhum parente ali de Noemi, mas logo essa história vai sendo desvendada com a leitura do texto, e Boaz era parente distante de Noemi, e é com este homem bondoso, generoso, e que Ruth se casa. Ruth se casa e ela é a bisavó do rei Davi. Isso mesmo, do rei Davi. Ruth passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1.
Então a história dessa mulher nos traz muitos ensinamentos, porque ela tomou decisões importantíssimas. Ao decidir ir com a sua sogra, ela traçou o seu futuro. Talvez ela não imaginasse como seria o seu futuro, ela não parou para pensar. Quantas decisões eu e você precisamos tomar e não tomamos, mesmo porque nós temos resistências, algumas no interior da nossa alma, outras externas, por parte de pessoas, de circunstâncias. Hoje me aconteceu uma grande vitória, né? Eu tive uma recompensa depois de um tempo estudando, me empenhando, me dedicando, quase 3 anos no curso. Hoje eu consegui a aprovação neste curso e a certificação que sai em breve. Mas eu quero dizer para vocês que foram tempos muito difíceis. Foram 3 anos de muitos desafios, onde eu precisei ressignificar algumas ideias, alguns conceitos. Eu precisei desconstruir alguns conceitos que eu tinha. Precisei perseverar mesmo em meio a palavras de desânimo, de desmotivação, de circunstâncias difíceis. Afinal de contas, a nossa vida não para, né? Enquanto você está fazendo, empenhando-se em algum projeto, a vida continua. Pessoas adoecem, acidentes ocorrem, mudanças se passam. São muitas as coisas que ocorrem durante o percurso da nossa caminhada. Então, eu precisei tomar a decisão de continuar. Ou eu continuava, ou eu parava. Eu tive muitos motivos e razões fortes para desistir. Muitos mesmo. E talvez hoje eu teria boas justificativas, boas explicações, mas eu decidi continuar, perseverar. E este meu ato de perseverança, e eu agradeço a Deus por isso, me trouxe a recompensa. E hoje, nesse dia de hoje, eu fui submetido a uma banca, e nessa banca eu fui avaliado e eu fui aprovado. Então isso me traz uma recompensa, um sabor diferente, depois de um tempo de dedicação, de empenho, de esforço, de inúmeras leituras. Eu sou congratulado, eu sou submetido a uma aprovação, a um teste, depois aprovado. E isso eu posso testemunhar aqui para vocês. Vale a pena perseverar. Talvez você tenha começado algum projeto, esteja pensando em desistir. Não desista. Recalcule a rota. Eu precisei em alguns momentos recalcular a rota, traçar objetivos, rever conceitos para poder continuar. Eu gostaria de encorajar você, essa palavra de encorajamento, assim como Ruth poderia ter voltado, ficado no meio do seu povo, ela resolveu ir para uma terra estrangeira, um povo estrangeiro, um povo que não era o povo dela, mas ela afirma: o teu povo é o meu povo. Eu gostaria de encorajar você, permaneça, não desista dos seus sonhos. Talvez isso que você queira desistir vai ser o que abrirá portas lá no futuro, portas grandiosas na sua vida. Assim como Ruth casou-se com Boaz e ela foi bisavó do rei Davi. E mais do que isso, ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Olha que fato histórico extraordinário, o nome dela está registrado. O nome da cunhada dela não aparece mais, somente em Ruth, capítulo 1, no livro de Ruth, capítulo 1, aqui no Antigo Testamento. Não aparece mais, não é mencionado mais, mas o dela não. Então você pode escrever o seu nome na história. Talvez você precise tomar decisões difíceis e vai exigir de você muito trabalho, muita humildade e muita perseverança. Foi assim com Ruth. Ela precisou perseverar, ela precisou ser humilde, ela trabalhou árduo, ela foi humilde quando ela catava o resto daquilo que sobrava da colheita, e ela foi perseverante no seu trabalho, e acabou ali conhecendo este homem tão maravilhoso que a Bíblia fala dele. A gente provoca em nós uma admiração pela pessoa de Boaz. Seja essa pessoa, inspire-se em pessoas como Ruth, como Noemi,
pessoas de Deus, pessoas que têm algo de atributos, que são agradáveis, que são motivadores, encorajadores para a sua vida. Não se espelhe em pessoas que te colocam para baixo. Se nós, irmãos, soubéssemos quantas pessoas nos desmotivam, desejam o nosso fracasso, nós perseveraríamos muito mais para sermos vitoriosos em Cristo e atribuí-lo a honra e a glória devida. Quando nós conquistamos algo e atribuímos a Deus a nossa gratidão, nós somos tão mais abençoados. Se nós olharmos para essa história e nos sentirmos encorajados, motivados, seremos abençoados, porque Ele tem prazer, Deus tem prazer em nos abençoar. Assim como Ele teve prazer de abençoar Ruth, apesar da tragédia de uma viuvez, ela ainda muito jovem. Noemi já era uma mulher idosa quando perdeu seu marido e seus 2 filhos. Deus muda a história dessas mulheres. Noemi passa a ser cuidada, passa a ter uma pessoa que vai manter a sua descendência, o nome da sua família. E além disso, ela participa dessa história tão extraordinária. O favor e a graça de Deus são demonstrados nessa história. Como Deus, Ele é acolhedor, porque Ruth era de um povo estranho ao povo hebreu. E ela foi acolhida. Então Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para aqueles que são seus filhos. Então não desista, trabalhe com firmeza, seja fiel naquilo que você faz, seja leal, recalcule a sua rota, porque ao final há motivo de alegria, né? Assim como Boaz se tornou um remidor da família, né? Casando com Ruth, sendo pais, ele e Ruth sendo pais de Obed, Obed pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Olha que interessante isso. Pense acerca disso que eu estou lhe falando. Permaneça firme no seu propósito, não desista do seu trabalho, a menos que Deus esteja te direcionando para um outro caminho. Não desista do seu sonho, recalcule. Às vezes é preciso dar um passo atrás, às vezes é preciso parar um pouco para continuar. Se você é essa pessoa que precisa continuar e sabe que precisa continuar, eu quero orar por você. Mas se você também é essa pessoa que de repente precisa parar esse projeto foi iniciado no momento errado, da forma errada, e agora chegou um tempo de voltar atrás, e de repente não era isso que era para você ter feito, eu também quero orar por você. E se você é aquela pessoa que parou de sonhar, que tem desistido dos seus sonhos, eu quero orar por você neste momento. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão, a minha irmã. Vamos orar. Feche os seus olhos onde você estiver e eu quero rogar a Deus em favor da sua vida. Querido Deus, nesta noite, com muita alegria, neste momento tão importante, eu abençoo meu irmão, a minha irmã. Pai, é uma noite de grande alegria para mim. E ao gravar esse vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo já tarde, porque eu queria expressar a minha alegria com esta pessoa que me ouve. Eu quero abençoar o projeto dessa pessoa, eu quero concordar com a vitória dela, eu quero pedir ao Senhor que a abençoe essa pessoa, abençoe com toda sorte de bênçãos no trabalho, na família, nos estudos, na saúde física, emocional e espiritual. Se está enfrentando algum problema de saúde, Senhor, entre na saúde com cura, com milagre. Se está enfrentando um momento de escassez, leve abundância, leve recurso, abençoe no trabalho, abençoe no lar. Se essa pessoa está com problema conjugal, problema de relacionamento, ó Senhor, entra com a tua paz, entra com reconciliação. Ah, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, e que ela venha louvar o teu nome e te agradecer muito. Eu quero concordar com a bênção, a vitória do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a você por ter ficado até o final. Persevere como Ruth perseverou e seja prudente. Decida coisas com prudência. Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo,
ative o sininho também aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos. Abençoe outras pessoas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.